Boa tarde, Brasil! Meu nome é Olivia e sejam bem-vindas ao Assisto e Transisto. Muitas pessoas me questionaram se falar de árvore e falar de gênero não eram coisas muito distantes, e é por isso que o episódio de hoje é Arborização Urbana, Corpos Trans e Onde se Encontram. Eu já fiz um vídeo sobre arborização urbana aqui no canal, e se alguém quiser dar uma olhada, é o primeiro vídeo, vai lá e procura. Então não vamos estender muito. A arborização urbana é o ato de plantar árvores no espaço urbano. E mesmo que elas sejam muito importantes para a parte geográfica, política, do bem-estar social, as pessoas não dão muita importância a elas. E curiosamente, essas áreas a quais essas árvores influenciam no espaço urbano são áreas que corpos trans são marginalizados, são excluídos. São corpos que, por mais que eles habitem o espaço urbano, eles são delimitados de até onde podem ir no espaço urbano, em questão de até onde podem ir politicamente, até onde podem ir economicamente, dentro da área profissional, e tudo isso é uma delimitação criada por uma sociedade cis heteronormativa. É como se nossos espaços fossem vetados para uma esquina para prostituição, ou para a fetichização de nossos corpos, ou que os espaços de trabalho são sempre delimitados, que nós não pudéssemos ascender aonde corpos cis se encontram. E quando você tem um corpo trans, falando de arborização urbana, você tem um corpo trans falando sobre política, geografia, bem-estar social e sobre vários outros assuntos que permeiam o espaço urbano. E essa é uma forma de reivindicar os direitos de falar sobre a cidade, reivindicar os direitos de planejar a cidade. Reivindicar a cidade não é nada mais além do que um direito que nós já temos, mas de que não nos é permitido, pois nós somos cidadãos. Pois todos temos o direito de cidadania. Então, é um direito de todos nós de poder participar da política, do movimento, do planejamento da cidade. E eu vou me estender aqui e colocar que, na verdade, é imponderador falar de planejamento urbano e de áreas de planejamento urbano quando você é uma pessoa à margem dessa cidade. Pois quando você fala de planejamento urbano, principalmente do planejamento urbano da área em que você reside, é reivindicar essa área e reivindicar os direitos dessa área ser vista pelo centro da cidade. Eu gostaria de falar aqui de um grupo específico, o Revive, que é um grupo de jovens, idosos, crianças, pessoas de todos os gêneros, pessoas de todas as profissões, pessoas da região e proximidades que arborizam a região da Zona Oeste. É um grupo de pessoas e moradores civis que trabalham numa região que não teve a dada atenção da prefeitura para um planejamento urbano, para a questão de arborização urbana. No momento que essas pessoas começam a ir para a rua e começam a ver que elas são corpos políticos que afetam esse planejamento e que podem gerar mudanças no espaço urbano delas, elas estão reivindicando o espaço delas e reivindicando o corpo político delas e o direito que elas possuem. Quando você está à margem, você não tem representação política. E sem representação política, não há como a cidade ser planejada para a sua realidade. E quando você começa a reivindicar o seu direito de planejar o espaço urbano, você está reivindicando a sua realidade dentro da cidade. E quando falamos de corpos trans, nós não temos representação política, uma representação política praticamente nula. Conseguimos, por meio de movimentos e batalhas, colocar corpos trans dentro da política, mas ainda é uma coisa muito lenta, é uma coisa que está sendo trabalhada. E mesmo não estando dentro dessa organização política da cidade, é necessário que hajam corpos trans fora dessa organização, falando também de política. E essa necessidade também vem de que, por termos essa alienação forçada da cidade, aqueles que organizam e planejam a cidade, eles nos veem como corpos alienados à cidade e que não têm ideia de como planejar a cidade para nós e por isso eles têm a voz para planejar a cidade para nós. Enquanto nós tivermos
corpos cis pensando a cidade para a gente em todos os seus âmbitos, nós estaremos fadados. Nossa, esse termo? Fadados, fadadas? Fadadas. Estaremos fadados a ter que obedecer leis cis, leis que vêm de corpos cis e um planejamento urbano que nos veta e nos delimita. E óbvio que, como toda boa artista, eu não poderia deixar a visão poética também de lado. Quando você fala de árvores, se são corpos excluídos da sociedade, são vetados seus espaços, são corpos que são tratados como pouco, e você tem corpos trans que têm seu espaço vetado dentro da cidade, que também são tratados como pouco, também é empoderador. É uma empoderação catártica de você colocar um corpo que é colocado como seu dentro da cidade, como um corpo que merece ser respeitado. Ao meu ver, como artista, como mulher trans, é uma forma catártica de também nos colocar como corpos que precisam ser vistos, corpos que precisam ser respeitados socialmente, politicamente, dentro do espaço que nós vivemos. É importante lembrar, uma planta é mais que uma planta. Planta é história, planta é cultura, planta é política, planta é saúde. Esse foi mais um episódio de Assisto e Transisto. E se inscrevam no canal, cliquem no sininho e compartilhem o vídeo com seus amigos.